Na verdade, aqui na Alemanha nós estamos no mesmo debate, como aqui na Argentina. Eu acho que amanhã tem uma reunião dos 15, 20 ONGs que trabalham na questão do livre comércio há muito tempo e que vão agora para Buenos Aires, eu acho, 8, 10 ONGs, e tem um certo racha dentro desse grupo. Obviamente, chama foco, era o OMC, e vão para o mundo acha, não, a gente tem que realmente tentar talvez reformar a OMC. Mas enfim, vamos lá. Eu acho que todo mundo sabe que a globalização e o crescimento do livre comércio marcou o mundo no pós-guerra, especialmente a partir da década 80 e ainda mais a partir dos anos 90. Essas cifras aqui mostram um pouco isso, porque desde 1980 o PIB global aumentou 6 vezes, que não é pouca coisa. Saltou de 12 trilhões de dólares até 78 trilhões de dólares, segundo o UNCTAD. E no mesmo período, o livre comércio até cresceu mais, 8 vezes na verdade. Saltou de 2 até 16 trilhões. No outro lado, nos últimos 5 anos, o livre comércio também perdeu um pouco o fôlego, porque o valor total do livre comércio hoje é inferior em comparação com o valor total em 2012. O PNUD fez um relatório faz 2, 3 anos como esse processo tem um impacto para os países em desenvolvimento. Eles fizeram uma avaliação em 107 países e esse relatório tem 2 conclusões. A primeira conclusão é que todos esses países, em 87%, se integraram globalmente ao aumentar a cota de comércio exterior e construir sólidas parcerias comerciais. Parece bom. A segunda conclusão é que 62 países melhoraram no índice do desenvolvimento humano. Mas em 45 países, durante um período de 30 anos, não fizeram nenhum progresso significativo. Na nossa opinião, isso é um resultado bem preocupante. Por quê? Porque o mundo passou por um processo inédito. Nunca antes da humanidade a economia cresceu tanto como esse período de 30 anos, mas mesmo assim, em 40% dos países, nesse momento, a situação econômica nem melhorou, até que tem alguns em que piorou. E a razão, a gente também falou ontem sobre isso, a razão principal é, na verdade, a integração assimétrica dos países em desenvolvimento no mercado mundial. Se a gente está olhando o que eles estão exportando, na verdade é assim que até hoje, depois de 500 anos, a grande maioria ainda são fornecedores de matérias-primas, especialmente na África, mas também em vários países aqui na América Latina e na Ásia. Óbvio que esse comércio, o crescimento desse comércio livre também tem um impacto negativo, como todo mundo sabe, para o meio ambiente. Nesse período, aumentou o consumo mundial de matérias-primas de cerca de 80%. E ontem começou a Conferência Mundial Climática em Bonn, e as emissões de gases de efeito estufa nos últimos 30 anos subiram de 19 bilhões de toneladas para 36 bilhões, ou seja, quase dobrou. E mais, claro, a gente pode botar mais cifras, vou dar 3, a biodiversidade diminuiu por 58%, mas também isso também um período um pouco mais amplo, já começou essa avaliação do WWF no ano 70. Todo mundo sabe disso, mas mesmo assim,
é muito difícil achar líder político ou de economia que está questionando ou colocando a paradigma de crescimento em xeque. Todo mundo continua no mesmo jeito e está vendo os problemas, mas na verdade as coisas não mudam. No outro lado, tem um certo conhecimento que a gente não pode continuar assim, porque isso realmente vai detonar o nosso planeta. Uma das pessoas de peso, como Angela Merkel, reconheceu isso. E 5 anos atrás, aqui no Rio, ocorreu a conferência Rio+20, onde surgiu a ideia de a gente precisa um novo tratado. Um novo tratado para implementar a sustentabilidade ecológica, mas também social e econômica, de uma forma mais eficiente e de uma forma mais coerente. E demorou 3 anos até eles conseguiram lançar a Agenda 23, é composto por 17 objetivos. Só tem a versão aqui em inglês, nem em português, talvez no futuro. Tá. Para a nossa conversa aqui, é importante saber quais são as orientações dessa Agenda 23 para a política de livre comércio. Uma primeira olhada, na verdade, mostra que, em geral, a Agenda 23 tem uma visão positiva do livre comércio. O comércio internacional é visto como uma força matriz para o crescimento econômico geral e projetado para reduzir a pobreza e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Isso é a primeira olhada. Depois, eles ficaram um pouco mais concretos. A Agenda 23 está dizendo que exige um sistema de comércio universal, baseado em regras, aberto, transparente, calculável, inclusivo e multilateral, sob a égide da OMC. Ou seja, a Agenda 23 está vendo a OMC como um órgão central para regular o livre comércio. Isso significa que eles estão... Não, é 2030. Bom, mas todos estamos entendendo que para 23, vocês 2030, ok. A Agenda 2030, desculpa. Essa, é a Agenda desculpa, 2030. Objetivos de Desenvolvimento Obrigado. Sustentável. Do nosso ponto de vista, é uma vantagem que essa Agenda 2030 não considera o livre comércio como positivo em si. Em comparação com outros tratados das Nações Unidas anteriores, eles têm uma avaliação mais cautelosa. Eles fazem isso e tem uma avaliação positiva no caso em que parece útil. E os países pobres têm o direito de regulamentar o comércio se isso promove o seu desenvolvimento. A Gabriela já falou isso de manhã, a gente lançou uma publicação sobre exatamente essa questão. No lado a Agenda 2030 e no outro o livre comércio. No início desse ano, um dos resultados é exatamente o que a gente tem que investir muito, criar mais coerência entre esses próprios objetivos, porque não existem vários problemas dentro desses objetivos. Quero dar um exemplo só. A promoção da energia renovável. Isso está na Agenda 2030, no 7º objetivo, onde esse objetivo está solicitando o acesso à energia sustentável deve ser assegurado nos próximos 13 anos. E no objetivo 13, a comunidade internacional concordou em tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seu impacto. Até lá está tudo ok, está bonito. Na Conferência Climática em Paris, em 2015, a delegação da Índia avisou que, no futuro, eles querem investir mais na energia solar para combater
a pobreza lá e menos na energia de carvão. E a comunidade internacional inteira aplaudiu, claro, uma boa proposta. O primeiro-ministro Modi falou, a gente quer aumentar a energia solar lá na Índia até 2022, até 100 mil megawatts de energia solar. Isso seria 3 vezes mais do que a Alemanha produz hoje em dia. E a delegação dos Estados Unidos também aplaudiu. Mas, provavelmente vocês sabem, alguns meses depois, a delegação dos Estados Unidos na OMC questionou, na verdade, esse apoio que o governo está dando para a própria indústria para criar componentes solares, e porque isso é uma desvantagem para a indústria americana, que também está produzindo os componentes solares e querem exportar isso para o mundo inteiro, até para a Índia. E agora vocês podem adivinhar como o órgão da OMC decidiu. Em favor dos Estados Unidos, existe um princípio básico, igualmente tratamento entre os fornecedores nacionais e internacionais. Ou seja, esse exemplo mostra que não existem algumas tensões políticas entre alguns objetivos, mas existem realmente conflitos bem reais dentro dessa agenda. A notícia, entre aspas, boa é que a indústria alemã tem uma ideia como a gente pode escapar desse dilema. A gente falou ontem muito sobre isso. Robôs, exatamente a questão do comércio, da economia digital na Alemanha é muito concentrado na indústria 4.0. A Alemanha há 5 anos está muito investindo nesse assunto. Então, tá. Eles acham isso, na verdade, eu organizei uma oficina no início do ano e convidei o coordenador da plataforma 4.0. O que é a plataforma 4.0? O Ministério de Economia inaugurou essa plataforma faz agora 5 anos. Essa plataforma reúne mais de 300 empresários e alguns sindicalistas para fazer propostas referentes do governo, como eles devem se lidar com essa questão da indústria 4.0. E a pessoa chegou lá e ele fez o keynote, a introdução principal, o que a plataforma está dizendo. Ele falou 20 minutos só como a indústria 4.0 pode ajudar a implementar a Agenda 23. A própria Agenda 23 realmente está citando a digitalização referente da ideia de implementar os SDGs em 4 objetivos. Educação, rapidinho, justiça e gênero, infraestrutura, industrialização e inovação e parceria global. Mas também eles estão vendo a economia digital também como um tema vital também para os outros 3 objetivos. Ainda vou chegar lá, só mentiu. O que é engraçado é que o nosso ministro de Desenvolvimento ou de Cooperação Internacional está apoiando muito essa ideia. O ministro que apoia muitos parceiros aqui no Brasil, no mundo inteiro, até a metade de dinheiro para o mundo vem desse ministério. Ele sempre está dizendo, uma vez por semana, nós somos a primeira geração com a técnica e o conhecimento para resolver os problemas globais. O que é engraçado que o próprio fundador do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, escreveu um livro, chama-se Indústria 4.0. Ele está dizendo nunca houve uma época com tantas promessas e ao mesmo tempo tão ameaçadora. Então, desculpa, eu poderia dizer que eu não tinha tempo para traduzir para português, mas na verdade não sei mexer no InDesign, então essa gráfica ficou em alemão.
claro, todo mundo sabe, a primeira revolução industrial ocorreu 200 anos atrás. Quem leu Marx sabe o que significa isso. A segunda etapa foi 100 anos atrás, no início do século XX, especialmente nos Estados Unidos, começou a produzir em massas, com uso de eletricidade e divisão de trabalho. E a terceira revolução, talvez não é tão conhecida, ocorreu nos anos 70 do século passado, onde eles já começaram a automatizar a produção, também com, já baseado um pouco na informação. Tá, obrigado. O que é a quarta revolução? A gente, na verdade, falou ontem sobre isso bastante já, especialmente o Leonardo, né? Eles estão vendo isso, a indústria 4.0 como quase 4 grandes forças tecnológicas atrás. É o sistema cyberfísico, que significa, o Leonardo falou isso ontem, que as matérias, objetivos, aparelhos e máquinas estão ligados entre si através da internet. E o segundo é Big Data, ou seja, a conjugação de dados, de todos os dados disponíveis e sua análise. O terceiro, o Cloud tecnologia, que provavelmente a grande maioria também está usando, a gente tem o próprio Cloud, né? Captura de todos os dados colecionados em qualquer lugar e tempo. E uma coisa que a gente falou muito ontem foi, eu espero que isso é a tradução certa, a produção aditiva, ou seja, essa impressora 3D. Leonardo deu ontem vários exemplos sobre isso, só que acrescentar por mais um exemplo da Alemanha. Depois de 25 anos, a empresa alemã Adidas abriu, no ano passado, primeira vez uma nova fábrica na Alemanha para imprimir tênis. Nesse ano vão ser mais ou menos 1 milhão de tênis dessa fábrica. Para imprimir tênis? Tênis. Demorou, o problema foi, parece a cola, demorou um pouco até eles conseguiram resolver esse problema, vão sair 1 milhão de tênis. Ou seja, essa coisa de, a gente falou muito ontem sobre isso, mas essa coisa de a impressora 3D não apenas tem um impacto para a taxa de empregados, mas também tem um impacto para o livre comércio, porque não é apenas Adidas que está fazendo isso. Tem empresas americanas que começam, na verdade, a fazer uma produção industrial no próprio país. Ainda são poucos, mas eu sei que o governo de Berlim, a capital, mas também o Estado e, na verdade, o governo está investindo muito nisso. De novo, produzir indústrias em Berlim, também uma indústria mais limpa, né, do que antigamente, e isso pode ser de longo prazo um impacto forte para o livre comércio e a produção na África, na América Latina e Ásia. E 2 meses antes da grande conferência G20 em Hamburgo, ocorreu uma conferência dos ministros digitais. Eles falaram primeiro, o G20 reconhece o potencial dessa revolução tecnológica para a implementação da Agenda 2030 e com mais inovação tecnológica estamos criando a revolução da eficiência e a dissociação da produção econômica do consumo de energia e material. Isso tem um núcleo de verdade, a grande questão. Se você pergunta à Federação da Indústria Alemã e à Federação Metalúrgica Alemã, o consumo de minerais vai aumentar, na verdade, por causa da indústria 4.0. Especialmente, o índio vai aumentar por causa da construção de telas planas, aço vai aumentar por causa da produção de robôs, cobre por causa robôs também e carros eletrônicos, e lítio, especialmente por causa das baterias que você precisa para os carros elétricos. Obrigado. E, claro, isso você sabe muito bem, essas matérias-primas estão principalmente da América Latina, da África e da Ásia. O ferro vem de Carajás, o cobre do Peru, Chile, lítio desse triângulo lá,
Bolívia, Chile, Argentina, com também consequências fortes para os direitos humanos, não só para o meio ambiente. Uma avaliação da ONG Global Witness inglesa disse que em 2 anos atrás morreram mais de 40 ambientalistas envolvidos em mineração. E só mais um outro exemplo, claro, os carros, na verdade, a indústria mais forte, mais importante da Alemanha. São quase 1 milhão de pessoas trabalhando nesse setor. As grandes empresas, BMW e VW, investem muito na produção dos carros eletrônicos. E vamos olhar para o consumo de cobre. Vai aumentar. Antigamente, 40 anos atrás, um carro, convencional, precisa 20 quilos de cobre. Um carro híbrido já pula para 40 quilos. E um carro eletrônico já 80 quilos. E a própria empresa de mineração, que está atuando no mundo inteiro, calcula que até 2035 a demanda de cobre vai aumentar quase pela metade. E a mesma coisa como o peso de carro. Antigamente um carro só pesou 800 quilos, hoje em dia é o dobro. E na verdade um carro que usa um carro eletrônico precisa mais aço para ser construído. Tá, eu acho que vou pular isso, na verdade é só uma citação da Federação Econômica Metalúrgica de novo, que só está contestando o que eu já falei agora. A própria indústria está dizendo que o consumo, o uso das matérias-primas vai aumentar. Assim para resolver então o problema da Índia, que eu ainda não entendi qual foi a ponte. Como a solução da Índia quiser resolver esse problema do impasse indiano? Não. Tirando matéria-prima dela. Tá, então vou explicar isso de novo com a minha experiência. Quando eu fiz essa oficina, eu convidei o coordenador dessa plataforma 4.0, ele falou, a fala dele só foi indústria 4.0 vai ajudar a gente de implementar a Agenda 2030, por causa dessa dissociação na produção de produtos industriais. 3 meses depois, eu fui para a Feira de Indústria de Hannover, deve conhecer, a maior feira de indústria do mundo. O Ministério de Economia e a Plataforma 4.0 organizou lá um evento. Tinha 400 pessoas, 80% empresários, 20% sindicalistas e eu. Falaram lá o que vai acontecer com a indústria 4.0. O que vocês acham, quantas vezes eles falaram que essa indústria vai ajudar de realizar a Agenda 2030? 1000 vezes. 0 vezes. 0 vezes. 0 vezes. 0 vezes. Eles nem usaram uma vez esse conceito sustentabilidade ecológica. Nem uma vez. Só foi competição, só isso. E para piorar, não sei como é, Baden-Württemberg, um estado no sul da Alemanha, ao lado ocidental da Bavária, tem um governador do Partido Verde. E lá fica a fábrica do Mercedes-Benz. Eles também lançaram um policy paper, uma coisa assim, sobre a indústria 4.0. Pelo menos eles convidaram alguma mulher do meio ambiente, dos Amigos da Terra da Alemanha, e um cara que trabalha com a cooperação internacional. Nesse papel, a amiga lá dos Amigos da Terra falou, nem nesse papel eles mencionaram uma vez esse assunto. Eles reclamaram, agora botaram na página 7, lá embaixo, botaram agora, é claro, isso vai ter um impacto positivo para a Agenda 2030. Ou seja, isso é um grande abismo entre o que eles fazem para a sociedade, num certo sentido, e para os ONGs, e no outro lado, o que eles fazem por dentro do mundo dos empresários. Melhor do que a hipocrisia brasileira, né? Porque qualquer construção hoje em dia que fala que é sustentável, caralho, a 4, quando tu vai ver não tem nada disso, né? Melhor não fique nem no discurso. Né? Talvez. Tá.
eu acho essa. Não, isso é um erro, na verdade, a digitalização tem um efeito catalisador, mas eu até vou pular para não confundir mais. Tá, vou chegar nas conclusões. Eu acho mais do que nunca o mundo precisa realmente de um novo balanço entre a liberdade, o livre comércio e a preservação ecológica. A Agenda 23 é caracterizada por pontos de tensões que eu dei um exemplo, na verdade. Eu acho a agenda teoricamente um tratado, a gente pode sempre conferir nesse tratado, mas no fundo, por enquanto, não está ajudando tanto. Isso já expliquei. A proposta do setor econômico é investir realmente nessa indústria 4.0 para ajudar na implementação, mas isso eu acho uma falsa solução. E agora chegamos nesse ponto que a Graciela aumentou no início. Eu preciso de uma reforma profunda, na verdade, do sistema multilateral do comércio. Eu acho, por enquanto, eu vou parar aqui.